Vamos falar agora com os agricultores que estão de cabeça quente. Com as mudanças climáticas aí, tem muitos produtores rurais que precisam de alternativa para não se endividar. É isso mesmo. Veja na reportagem do Balanço Geral. A colheita de soja já começou, porém a expectativa para essa safra não é das melhores. É que o clima não está sendo muito amigo dos produtores ultimamente, viu? E às vezes a colheita nem consegue pagar os custos do próprio plantio. Diante das perdas no campo, o produtor pode encarar as dívidas, mas isso não quer dizer que ele deve arcar sozinho com todo o prejuízo. Cada caso é um caso. Existem casos em que você trabalhou com bancos, com instituições financeiras que existem uma legislação específica para isso, mas também vai haver casos em que você fez uma compra a prazo com uma revendedora de insumos que você não tem esse direito à prorrogação de uma forma tão clara na lei, mas você também tem outros mecanismos, outros tipos de defesa para conseguir pagar essa produção de acordo com a sua capacidade de pagamento. O produtor, respondendo à pergunta, então, ele não tem que ficar sozinho com esses prejuízos. São de interesse público, é de interesse público o abastecimento alimentar. Por isso que a lei prioriza que o produtor tenha uma prioridade, uma proteção nessa relação. Este ano, aqui no Paraná, 23% da área cultivada com soja já foi colhida. Pelo menos é o que informou o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura. Acontece que o excesso de chuvas comprometeu mesmo a qualidade das lavouras, e isso aumentou a proporção de áreas classificadas como medianas ou ruins. Por isso, é importante o produtor ter conhecimento dos próprios direitos e procurar soluções para não ficar na mão. Se o produtor precisou tomar dinheiro emprestado com banco, com cooperativa para conseguir plantar ou para conseguir desenvolver sua atividade pecuária, esse prejuízo que vem acontecer por razão climática ou razão de mercado, ele tem que ser dividido entre as partes. Então, é por isso que existe o direito à prorrogação dos créditos rurais, que é uma situação na qual o produtor vai documentar as perdas que ele teve, seja em razão de excesso de chuvas no momento da colheita, em razão de falta de chuvas no momento de enchimento do grão. Ele vai comprovar isso, vai levar essa documentação para uma instituição financeira pedindo a prorrogação da sua dívida. E o banco ou a cooperativa tem que realizar um estudo de capacidade de pagamento do produtor. É esse estudo que vai dizer se ele precisa, por exemplo, de um prazo de carência, ou seja, sem pagar nada por um tempo para conseguir se reerguer dentro da sua atividade e quanto tempo ele vai precisar para pagar essa dívida com a sua produção, não com a entrega do seu patrimônio. Em alguns casos, quando o produtor toma a iniciativa de solucionar a dívida, as instituições bancárias e as cooperativas geralmente apresentam duas opções: renegociação ou prorrogação. Mas qual dessas é a mais vantajosa? A renegociação, você vai estar sujeito às condições que o seu credor, que seja um banco, seja uma cooperativa, vai te oferecer. Então, existem muitos casos em que é nesse momento de renegociação em que as armadilhas são colocadas ali para pegar o produtor, e é nesse momento que ele acaba, às vezes, subindo o valor da sua dívida, estabelecendo um prazo para pagamento dessa dívida que não é adequado à sua capacidade de produção, e também pode sofrer um aumento das garantias contratuais, que às vezes ele dá mais terra do que precisa para garantir essa dívida, colocar um avalista a mais para garantir essa dívida, sendo que na prorrogação, por outro lado, é um direito dele perante cooperativas e bancos nas quais ele tomou crédito rural, fazer esse pedido de um reestudo da sua capacidade de pagamento para que isso seja pago apenas com a sua produção, no prazo em que ele precisa e, se necessário, também com um período de carência para que ele consiga, ao invés de pagar o banco, reinvestir esse dinheiro na sua terra e assim manter a produção. Esse especialista também lembra que, se o produtor tiver alguma dificuldade em resolver a dívida, pode procurar um advogado. O principal objetivo é pagar uma dívida de colheita com outra colheita. A ideia é manter o produtor produzindo. A ideia é que ele não perca sua terra para o banco, porque é o produtor que trabalha com a terra, é o produtor que faz ela produzir e que faz, assim, a geração de riquezas no país. Mas agora a safra de soja está vindo boa, então a colheita está acontecendo aí e tá bom. Tá ganhando quantas sacas aí por arqueiro? Fala para mim aí. Tá boa? Tá bom? E eu acredito que com a safra da soja aí, muitos vão conseguir quitar as dívidas aí. Mas que é uma preocupação, né? Porque depende do tempo. Não vem a chuva, o milho não fica bom, aí você quebra. Então, tá aí o advogado explicando muito bem aí para auxiliar os agricultores, ok?